Antes de começar o LiteraCast, preciso dar um recadinho antes. Infelizmente, tivemos um problema na produção, no equipamento técnico, que infelizmente o áudio acabou captando alguns ruídos, algumas interferências, e com isso acabou prejudicando algumas falas das pessoas que estão no vídeo. Mas tentamos arrumar de jeito que não estragasse o vídeo e que ficasse bom para a apresentação de vocês. Então espero que gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E que infelizmente acabou acontecendo isso com o nosso áudio. Mas é isso. Aproveite o vídeo e até! Seja bem-vindo ao LiteraCast! Bom dia, depois de um bom tempo a gente voltou com novos episódios. E hoje voltamos com Ateneu, um romance escrito por Raul Pompeia e publicado em 1888. A história se passa no Brasil no século XIX e narra a vida de Sérgio, um aluno matriculado numa escola chamada Ateneu. O livro aborda temas da formação do caráter, o descobrimento da sua sexualidade e relações do poder e a hipocrisia da sociedade na época. E considera um dos grandes clássicos da literatura brasileira. E hoje estamos com duas convidadas especiais maravilhosas, Júlia e Isabelle. Sejam bem-vindas. Bom, vamos começar. Do que vocês acharam do livro? A gente leu, uma adaptação de O Ateneu. Eu gostei muito porque ele tem os desenhos, porque eu sou mais do visual, então eu consegui entender melhor esse livro do que os outros que não tinham desenho, nem esse. Sobre a história, eu achei muito interessante o final, que foi uma coisa que eu não esperava. Na verdade, eu esperava porque eu abri no final uma hora, aí eu acabei vendo. Só que se eu não tivesse feito isso, eu não ia esperar que acontecesse isso. Aí eu gostei bastante. Eu achei também mais fácil, porque nós vimos uma adaptação, então a escrita foi mais fácil para nós poder ler e interpretar também. E o livro dá pra gente ver a visão do Sérgio. Uhum. A visão do Sérgio, como ele vai pro colégio. E é interessante bastante o final, porque a gente não espera que vai acontecer isso. Interessante. Bom, no começo se fala, o Sérgio conta de um novo sentimento, porque ele vai estar se desenvolvendo como cidadão, como pessoa, e ele vai entrar num lugar desconhecido. No lugar de vocês, como vocês se sentiriam nesse novo desconhecido? Dele eu ia sentir bastante nervosa, porque querendo ou não, é um colégio novo pra ele, e é um internato também. E vai ter que fazer novas amizades, não vai ter mais a companhia dos pais, da família, vai passar mais tempo. Então eu ia sentir bastante nervoso e ia ficar com medo do desconhecido, querendo ou não. Bom, um dos personagens que mais chama atenção no livro, tirando o Sérgio, é o diretor. O que vocês acham, a opinião de vocês do diretor em relação a ele? Sendo bem sincera, eu não gostei muito dele. Achei que ele é meio maluquinho das ideias. Ele é muito ranzinza, muito controlador. Ele também é, muito falso com as crianças. Porque, tem uma hora no livro que ele chega e começa a abraçar as crianças. Mas aí, na verdade, mostra que ele só faz aquilo por um interesse específico. Ele não faz aquilo porque ele tá sendo bondoso com elas. Que eu acho que não devia partir de um diretor de escola, né? Eu acho que o diretor é muito falso, que nem a Julia falou. E ele, ele tá mais interessado no dinheiro do que cuidar das crianças. Tanto que dá pra ver no livro que ele é bastante falso nisso. Porque ele meio que finge ter interações com as crianças, mas na verdade não tem nenhuma. Bom, o Ateneu, como todos sabem, é um colégio. O que vocês acharam da estrutura do colégio? Achei que no livro mostrou que era, uma escola grande, mas não adianta nada ser grande se ela não tem qualidade. Ela era suja, era mofada, tinha uns espaços lá que não eram apropriados para as crianças. Então, Que nem a gente falou, no livro já fala que ele é mofado, sujo. A estrutura não é boa. E também teve uma parte no livro que dá pra ver que tem um colega que acabou morrendo, uma criança, por causa da estrutura e por causa dos mofos, das goteiras que tinham.
o chão não era limpo, foi por causa disso. No livro conta vários casos. O que vocês acham dos alunos do Ateneu? Se é uma boa, seria uma boa companhia para o Sérgio? Como era a atitude desses alunos? O que vocês acham da atitude deles? Depende muito do aluno, porque, tipo assim, o livro, ele mostra uma diversidade muito grande de personalidade. Tem uns que são bons, tem outros que não, tem outros que ficam ali em cima do muro. Então, tipo assim, depende muito. Mas, na minha opinião, a grande maioria, não. Eu acho que os alunos... Tinha alguns que eram bons, nem todos eram bons. Eu acho que também por causa da idade, fez muito a cabeça... Meio que faz a cabeça deles. Tanto que eles tentam se aproximar, às vezes, da pessoa, querendo um romance, essas coisas, e mais amizade. Tanto que aconteceu com o nosso protagonista. No momento, um aluno ajudou o Sérgio com os estudos, ele estava conseguindo melhorar, mas em certo momento ele queria ter mais uma proximidade com o Sérgio. O que vocês acharam opinião de vocês desse sentimento? Assim, eu entendi, né, na minha interpretação, que por eles serem jovens, adolescentes, eles estão se descobrindo ainda, e principalmente porque eles estão num colégio onde só tem menino, eu acredito que, tipo, por causa do hormônio e tudo mais, tem uma certa interação aí que eu achei estranha, entendeu? No lugar do Sérgio, eu ia ficar Por causa da idade também, e por causa do colégio ser só de meninos, às vezes eles queriam ter mais do que amizade com os colegas. Então, meio que eu acho que, na minha opinião, deveria ter, tipo assim, o Sérgio, ele, na hora que ele percebesse que ele queria outra pessoa mais do que só amizade, ele deveria ter afastado. Mas ele só não afastou por causa meio que ele queria ter proteção, mais ou menos, eu acho. A gente pode reparar no livro, o estudo é bem diferente de hoje em dia. Quando algum aluno era mal em alguma matéria, ou tirava uma nota vermelha, ele era espancado pelo diretor. O que vocês acham dessa atitude? praticamente não, né? Tanto que hoje em dia nem existe mais isso. Tipo, é um absurdo. Eu tirei nota baixa, eu vou apanhar. Não faz o mínimo sentido. Eu acho que, tipo assim, ia considerar como maus tratos hoje em dia. Então, pra mim, aquele colégio era tudo errado. Com certeza. Eu acho que por causa Sim. do diretor também. O diretor não era mil maravilhas. Tanto que ele se importava mais com o dinheiro do que com os próprios alunos. Ele se apegou a uma santa, que se chama Santa Sara. Ele colocou na cabeça dele que seria igual a prima dele. O que vocês achariam essa santa? Seria um ponto seguro dele, um porto seguro? Seria uma maneira de ele se sentir bem no Ateneu? Eu acho que ele queria meio que um modo de proteção. Pra estar, tipo assim, ter algo pra proteger ele, porque era um lugar estranho, ele não tinha amigos, os amigos que ele fazia já se separava, então era um modo dele estar protegendo assim ele. Tanto que ele ficou depois brigado assim com a Santa. Sim. Acho que talvez o fato de que ele estava longe da mãe dele, sem uma presença materna ali perto dele, né? Acho que isso influenciou muito e talvez por isso ele tenha se apegado à imagem. Não sei, eu acho que esse seria. É uma palpite. O menino no recreio, o Franco, ele ficava castigado porque ele foi. Os pais dele falaram que ele era um menino de mau comportamento, que não era visto em boa sociedade, para boa sociedade. E em um momento, ele joga vidros na piscina como uma forma de se vingar. O que vocês acham dessa atitude, dessa vingança? É um pouquinho falta de humanidade, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que ele é meio sofrido e tal. Mas aí você pensa que tem pessoa que ia entrar lá, ia se machucar e não tem nada a ver com o sofrimento dele. Só que. O que eu acho? Não só eu. Mas eu acredito que ele tem algum tipo de autismo, TDAH, alguma coisa do tipo. Porque eu acho que em nenhum momento ele conseguiu chegar e pensar, tipo, nossa, eu tô fazendo errado. Tanto que na maior parte do livro ele é visto meio mal interpretado, ou tipo, ninguém gosta dele porque ele é muito diferente, alguma coisa do tipo. Então eu acho que ele tem algum grau de autismo, ou algo assim. Por causa disso, eu acho que
da casa dele também. Às vezes ele veio com problema lá da casa dele e ele às vezes não conseguiu fazer a amizade. Então os colegas às vezes também se vingar, fazer brincadeira, chamar o gosto. Então ele meio que quis se vingar com raiva. Só que, graças a Deus, foi impedido. Querendo ou não, então nenhum personagem foi machucado por causa dos vidros da piscina. Da história, a gente não vê muita presença dos pais, da mãe, do pai, ou de algum irmão, não sei se ele tem irmão, mas não teve nenhuma presença dos familiares. O que vocês acham dessa atitude da família? De ser um colégio interno, deveria ter os dias que eles podiam visitar, que eu acho que era sábado, domingo, e às vezes alguns dias que tinha algum evento importante que os pais podiam visitar. E também por causa das crianças ter, eu acho, um comportamento assim, para ser algo regido na ordem que fala, se eu não se engano. Em algum momento do livro, algum momento não, no finalzinho, na metade do livro, conta de uma morte de um homem que muito acusam uma mulher, que seria ela a culpada da morte do homem. Por que eles acusam a mulher? Por que a mulher é tão acusada naquela época? Eu acho que por causa de ser uma época mais antiga, assim, e as mulheres era mais vista, não era bem vista, e mais porque ela era uma das únicas mulheres. E meio que as mulheres eram vistas como uma pessoa que fazia os homens, a cabeça deles. Então, por causa disso. Daí, um outro personagem que matou o cozinheiro... Não, o jardineiro. O jardineiro. Ele tinha por causa da moça, tá mais dando atenção pra esse moço. Daí ele quis se vingar e matar. Daí, por causa disso... É uma boa hipótese. Por isso que ela... Daí, por causa dela tá andando muito, daí ela, com essa pessoa, ela quis se vingar. E falou assim, não, ela deve ser a culpada por causa... Eu acho que por causa dela ser mulher, essas coisas. A época era muito machista, querendo ou não. Ela? A época era muito machista. No final de tudo, o Sérgio também acabou se apaixonando por alguns boys, por alguns garotinhos. Apaixonando não aquela paixão profunda, mas umas paixonites. O que vocês acham desse sentimento dele? Por causa disso, dele estar também no colégio, ele acaba se apaixonando por meninos e também pela mulher do diretor, querendo ou não. Então meio que ele fica em dúvida, assim. Mas eu acho que talvez, não tenho certeza, mas eu acho que ele deve ser bi. Eu acho que é. Eu vou voltar com o meu mesmo argumento do começo. Eu acho que o ambiente que ele tá influencia bastante no que ele pensa, no que ele sente, no pessoal, a presença masculina ali. Aí talvez, sei lá, não sei. E também tem uma parte do livro específica que mostra que ele também sente alguma coisa afetiva. Talvez ele seja bi, mas não tem como a gente saber, porque o livro deixa no ar, assim. Sim. O Ateneu pegou fogo. O que vocês acham que levou o menino a colocar fogo no Ateneu? Eu acho que por causa dele não gostar daquela escola também, pegou raiva do diretor em específico, eu acho que de alguns alunos também. Então ele quis se vingar, pondo fogo na escola, meio que um modo de vingança, também por causa dos pais ter construído ele. Então acho que literalmente foi uma forma de vingança, de raiva. Infelizmente nessa parte não dá pra escutar nada, então eu vou dublar pra vocês entenderem. Bom, agora que tá acabando o vídeo, quero que vocês deixem seu comentário pro público se vocês recomendam o livro. Eu recomendo. Também recomendo o livro, tanto o original quanto a adaptação. Bom, se você quiser a adaptação, é bem mais fácil de entender a linguagem, a história, com desenho. Uma observação que eu queria deixar, não que o livro seja mais fácil de entender, mas é mais simplificado do que o original, que é muito mais rico em vocabulário. E o livro que a gente está vendo é mais simples da gente identificar. Mas eu super apoio a recomendação. Bom, gente, foi esse LiteraCast. Não esqueça de seguir o LiteraCast no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Se inscrever no canal do MTI e do LiteraCast. É isso, gente. Um beijo da Anitta e até a próxima. Tchau!